Então, sumarizando os resultados do trabalho, ele mostra que, devido ao fato de os felídeos não possuírem atividade de delta-6 desaturase, eles vão apresentar uma maior disponibilidade de ácido linoleico para que o parasita utilize esse composto no seu desenvolvimento sexual. Então é isso a ideia principal que o artigo quis mostrar. Podem ter outros mecanismos envolvidos também, né? A gente ainda não elucidou tudo. O trabalho ele mostra o papel dessa enzima, a delta-6 desaturase, na manutenção do ciclo sexuado do Toxoplasma gondii em mamíferos. Essa enzima ela participa do metabolismo do ácido linoleico. Ela atua sobre esse ácido graxo essencial, ou seja, o ácido graxo essencial é aquele ácido graxo que nós não conseguimos sintetizar por conta própria. Precisamos obter de vias externas, principalmente através da alimentação. Então, essa enzima atua sobre o ácido linoleico e vai promover sua transformação em outros mediadores lipídicos. Aqui eu estou dando o exemplo do ácido araquidônico, que está muito relacionado com desencadeamento de processos inflamatórios, mas ela vai dar origem também a outros mediadores importantes para a homeostasia do organismo dessas espécies de mamíferos. A gente sabe que alguns micro-organismos, como fungos e o Toxoplasma gondii, ele precisa desse ácido linoleico para manutenção adequada do seu ciclo reprodutivo. Como nesses mamíferos nós temos a ação da delta-6 desaturase, então vai ocorrer uma indisponibilidade do ácido linoleico, uma vez que ela vai atuar sobre esse ácido graxo e vai transformar ele em outras substâncias importantes ao metabolismo do mamífero e deixar esse ácido indisponível para o parasito. Já os felídeos, eles são o único grupo de mamíferos que não possui a atividade da delta-6 desidrogenase. Então, o que vai acontecer no organismo desses animais? O ácido linoleico, que é fundamental para o processo de reprodução sexuada do Toxoplasma gondii, vai se encontrar em uma alta concentração, vai estar muito disponível para o parasita utilizar esse ácido graxo, fazendo assim com que ocorra o ciclo sexuado desse parasita nesses organismos.
Como já foi dito anteriormente, os felídeos são o único grupo de mamíferos que não possuem atividade da delta-6 desaturase, aquela enzima que vai quebrar o ácido linoleico em outros ácidos graxos, como o ácido araquidônico, e vai deixar essa substância indisponível para os parasitas da espécie Toxoplasma gondii. E como comprovado no experimento que eles fizeram com felinos, esse ácido graxo, o ácido linoleico, ele é fundamental para o desenvolvimento das formas sexuadas. Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles tentaram reproduzir o papel desse ácido linoleico em outros mamíferos. Só que esses mamíferos eles vão produzir a enzima que quebra e indisponibiliza esse ácido linoleico para o parasito. Então, eles, para inibir esse processo, o que eles fizeram? Eles colocaram um inibidor da atividade dessa enzima, só que agora em enterócitos de camundongos. E uma vez que essa enzima ela foi inibida nos enterócitos dos camundongos, ocorreu uma maior disponibilidade do ácido linoleico, que em felinos estava responsável, participava, colocando de uma forma melhor, do processo de maturação sexual do Toxoplasma gondii. E quando eles inibiram essa enzima que inibe o ácido linoleico, eles conseguiram reproduzir a fase sexuada do ciclo de Toxoplasma gondii nos camundongos, mostrando quão importante é o ácido linoleico para o desenvolvimento dessa fase do ciclo. O experimento foi bem parecido com o que eu já citei anteriormente, e aqui você consegue ver os marcadores das fases pré-sexual do Toxoplasma gondii, agora presente em enterócitos de camundongos. Uma vez que eu tenho a inibição da ação da enzima delta-6 desaturase. Inclusive aqui, nessa imagem do lado, em azul, nós conseguimos ver até a formação de ocistos. Aqui marcado em azul é a parede de um ocisto no camundongo. E em verde, essa marcação em verde compreende a partes do esporocisto. E esses cistos formados nos camundongos, eles têm uma maneira de infecção bem semelhante aos dos cistos formados nos felinos. E são, aliás, cistos, não, vocês me desculpem, oocistos. Esses oocistos formados nos camundongos, eles têm um modo de atuação bem semelhante ao dos formados nos felinos e são capazes de infectar os hospedeiros e gerar a formação de cistos. Agora sim, formação de cistos teciduais, que é marcado aqui em vermelho, um cisto tecidual no cérebro de um camundongo. O processo de invasão celular de Toxoplasma gondii se inicia com adesão fraca do parasito à membrana celular do hospedeiro. Esse processo de adesão fraca ele vai ser mediado por moléculas presentes no parasita, pertencentes ao grupo SAG, SRS, SU, SA. Essas moléculas irão interagir com glicosaminoglicanas presentes na superfície da membrana celular do hospedeiro, principalmente SAG3, que vai interagir com as glicosaminoglicanas. A partir do momento que eu tenho essa interação fraca,
ocorre um estímulo mediado por cálcio, então os micronemas iniciam seu processo de secreção. Só que antes disso, eu tenho uma reorientação do parasita. Ele vai assumir essa posição aqui, vai ficar perpendicular com a membrana da célula. Então, o micronema vai secretar suas proteínas, que são conhecidas como mix, e essa proteína aqui, denominada AMA1, que mais tarde eu vou explicar a função dessa proteína. Logo após a secreção das proteínas do micronema, eu vou ter a secreção dos conteúdos das rópteras, que são aqui essas partes marcadas em roxo. As rópteras vão secretar essas proteínas tipo RONS e tipo HOPS. Essas proteínas RONS e HOPS, elas vão penetrar na célula do hospedeiro e elas vão formar uma espécie de receptor. Aqui nessa figura a gente consegue ver melhor isso. Esse receptor ele vai interagir com as proteínas do tipo AMA1 secretada pelos micronemas e proporcionar uma adesão mais forte, mais firme do parasito à célula do hospedeiro. E logo em seguida, quando ocorre essa adesão da célula do parasita na célula do hospedeiro, eu tenho a formação dessas junções móveis aqui, que elas vão proporcionar grande estabilidade vão proporcionar grande estabilidade para o parasita penetrar ativamente no hospedeiro. Uma vez que o parasita penetra no hospedeiro, começa o processo de penetração no hospedeiro, inicia-se a formação do vacúolo parasitóforo. Esse vacúolo parasitóforo ele vai ser formado através da secreção dos conteúdos da róptera juntamente com colesterol da membrana celular da célula hospedeira. Em relação ao tropismo do Toxoplasma gondii pelas células do hospedeiro, acreditam que esse parasita seja capaz de infectar qualquer célula nucleada. E esse fato pode estar relacionado com a capacidade que os parasitas desse gênero têm em secretar seu próprio sistema de receptores, que são essas proteínas aqui derivadas da róptera, que uma vez secretadas na membrana celular do hospedeiro, elas irão formar esse sistema que vai possibilitar a interação do parasito com a célula hospedeira. A gente dá destaque aqui principalmente para a ROM do tipo 2, que está envolvida nesse processo direto de reconhecimento da célula do parasito e que vai propiciar sua entrada em invasão de qualquer célula nucleada. Apesar de ser capaz de infectar todas as células nucleadas, o Toxoplasma gondii ele tem uma avidez maior por monócitos e células dendríticas, pois é através dessas células que ele vai conseguir ganhar tecidos imunoprivilegiados, como os tecidos que compõem o sistema nervoso central. Aqui do lado nós temos uma ilustração que mostra esse fenômeno. Uma vez que ele infecta uma célula dendrítica, aqui por exemplo, e cai na corrente sanguínea, ele é capaz de chegar ao sistema nervoso central e entrar através
dessa célula, ele pega uma espécie de carona, muitos chamam isso de mecanismo de cavalo de Troia, e dentro do sistema nervoso central, quando ele ultrapassa a barreira hematocefálica, ele consegue infectar neurônios e formar seus cistos. Sabe-se que a obtenção de nutrientes do Toxoplasma gondii ocorre via vacúolo parasitófilo. Essa estrutura ela é capaz de permitir a penetração de moléculas com até 1.300 Daltons, que são moléculas relativamente pequenas. Acredita-se que ao longo do vacúolo parasitófilo, eu estou circulando aqui em vermelho, ocorra a existência de proteínas, conjuntos de proteínas que irão atuar como poros, permitindo a passagem desses nutrientes. Nutrientes como glicose, aminoácido arginina, triptofano, ferro e algumas purinas, elas conseguem se difundir através dessa membrana ou então utilizar essas proteínas como transportadores. Então é por essa forma que o toxoplasma vai adquirir os nutrientes da célula hospedeira. Ele produz muito poucos nutrientes por vias próprias, então esse é um mecanismo extremamente importante para a manutenção da vida do parasita no interior da célula hospedeira. Aqui, para explicar o processo de egresso do parasita da célula hospedeira, nós temos uma figura com as várias fases que compreendem esse mecanismo. Aqui em A, nós temos um taxoíto isolado, aliás, vários taxoítos isolados e seus respectivos vacúolos parasitóforos. Em B, eu já tenho o início da fusão desses taxoítos e formação de um vacúolo parasitóforo maior. E aqui no meio, o início da formação da estrutura que vai ser denominada roseta. E como que ocorre esse processo de egresso? A partir do momento que o vacúolo parasitóforo ele vai aumentando de tamanho, ele exerce uma pressão na membrana celular do hospedeiro e essa pressão acaba promovendo um desequilíbrio, uma perda iônica por essa membrana. Ela vai perder principalmente potássio e acumular cálcio. E esse processo vai culminar na separação das células que compõem a roseta. Aqui em C, a gente pode ver que essas células elas estão bem unidas, e à medida que o vacúolo parasitóforo ele vai crescendo e vai ocorrendo esse desequilíbrio iônico na membrana celular e uma maior disponibilidade de cálcio aqui no interior, essa roseta vai se desfazendo e nós notamos um espaço maior entre esses taxoítos. Então, uma vez que ocorre a separação desses taxoítos, essas formas do parasito elas vão secretar via o micronema proteínas que são semelhantes a porinas, ou seja, as proteínas elas vão formar poros na membrana do vacúolo parasitóforo e esses poros vão enfraquecer esse vacúolo e vai promover a sua ruptura. O mesmo acontece na membrana celular, que é a segunda barreira que essas células terão que transpor. Essas células não, melhor, esses parasitas, né? As células do Toxoplasma gondii. A resposta imune efetora contra o Toxoplasma gondii se inicia com o recrutamento de células imunes circulantes. Esse processo ocorre quando as células infectadas vão produzir quimiocinas, como
a MCP1 e a MIP2, que vão atrair as células inflamatórias, principalmente os neutrófilos e os monócitos inflamatórios, que vão estar subjacentes a essas células infectadas logo após a lâmina própria. Uma vez que essas células efetoras ganham o sítio da infecção, células essas como os neutrófilos, os monócitos inflamatórios, que vão se diferenciar em células dendríticas ou em macrófago, elas irão iniciar a liberação de interleucina 12, que será fundamental para a eliminação do parasito. A interleucina 12 ela vai atuar sobre as células natural killers, os linfócitos T CD4 helper e os linfócitos T CD8 efetores. Todas essas células irão iniciar a secreção do interferon gama. Quando o interferon gama atua sobre células não hematopoéticas, como é o caso desse slide aqui, que tem ilustrado os enterócitos infectados por Toxoplasma gondii, ele vai ligar-se a receptores específicos e desencadear uma série de sinais intracelulares que vão culminar na produção do GBPS, que é uma proteína ligadora de granulócito, e dos IRGs, que são GTPases associadas à imunidade. Essas duas proteínas, resumidamente, irão atuar promovendo a restrição de nutrientes para o Toxoplasma gondii e, consequentemente, inibindo seu crescimento e promovendo a sua destruição. Já quando o interferon gama atua sobre células da linhagem hematopoética, que no caso do desenho, o monócito inflamatório infectado por Toxoplasma gondii, ele vai desencadear uma resposta mediada por espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio, que culminarão na destruição dos parasitas intracelulares. Como efeitos adicionais da interação entre o interferon gama e os macrófagos parasitados por Toxoplasma gondii, nós podemos citar a ação dessa enzima aqui, que é a óxido nítrico sintase induzível. Ela vai aumentar a produção de óxido nítrico, que vai promover a destruição via toxicidade das formas infectantes do Toxoplasma gondii. E, além disso, ela também vai diminuir a disponibilidade de arginina, que é um aminoácido-chave para os processos metabólicos do parasita. Juntamente com o efeito dessa enzima, a óxido nítrico sintase induzível, nós temos o efeito dessa proteína inibitória aqui, que ela é conhecida como indoleamina 2,3-deoxigenase. Ela vai diminuir a disponibilidade de triptofano, outro aminoácido essencial para o parasita, e em conjunto essas ações irão inibir o crescimento de Toxoplasma gondii. Como eu já citei anteriormente, também ocorre em macrófagos a presença dessas proteínas aqui, que estão presentes também nas células não hematopoéticas. Essa proteína aqui, a GTPase relacionada à imunidade, IRG, junto com a proteína ligadora de granulócitos, elas irão promover a destruição do vacúolo parasitófilo.
E aqui nós temos as fontes de interferon gama durante a infecção por Toxoplasma gondii. Como nós vimos anteriormente, o interferon gama ele é crucial para a sobrevivência do hospedeiro perante o desafio por Toxoplasma gondii. Aqui uma célula dendrítica que vai produzir essa citocina mediante ao estímulo dos receptores do tipo TOL12 e TOL11. Células natural killer também são outra fonte importante. Neutrófilo. Além das células dendríticas estimularem as células natural killer a produzir o interferon gama, elas também estimulam os linfócitos TCD8 a produzir essa citocina. Os TCD4 também estão presentes nesse processo de produção do interferon gama. E para finalizar, eu vou falar um pouco agora dos mecanismos de evasão de Toxoplasma gondii da resposta imune. Vou dar enfoque aqui em 4 mecanismos bastante importantes. O primeiro está relacionado à inibição do processo de autofagia. O segundo está relacionado à resistência ao estresse oxidativo. O terceiro, a alterações da expressão gênica do hospedeiro promovidas pelo parasito. E o quarto é a capacidade de Toxoplasma gondii de balancear a relação entre sobrevivência e morte das células do hospedeiro. Em relação à inibição do processo de autofagia, que é a degradação de componentes próprios da célula via lisossomos, com a finalidade de promover o crescimento celular, diferenciação e manutenção da homeostasia. Nesse caso, seria eliminar essas formas parasitárias via lisossomo. O Toxoplasma gondii é capaz de inibir esse processo de autofagia, que constitui a primeira interface da imunidade contra esse parasito. Ele sintetiza determinadas moléculas, essas MIC6 e MIC3 do micronema, e essas moléculas elas vão inibir a via clássica do processo de autofagia e também a via canônica desse processo. O mecanismo de evasão de Toxoplasma gondii da resposta imune do hospedeiro é a inibição do estresse oxidativo. Ele pode fazer isso via TGF-beta1, que vai inibir a via da NF-kappa-beta e, por fim, a produção de óxido nítrico. Outra molécula produzida pelo parasita que vai atuar nessa via é a TGHSP70. Além disso, ele também pode inibir as vias de produção de espécies reativas de oxigênio, via produção desse grupo de moléculas aqui e dessa TGTR, que vai atuar sobre a NADPH oxidase e inibir essa via de produção de espécimes reativas de oxigênio, e também produz moléculas que vão atuar na mitocôndria, inibindo a conversão do ânion superóxido em peróxido de hidrogênio e água oxigenada, dentre outros mecanismos. Outra estratégia adotada pelos parasitas da espécie Toxoplasma gondii é a manipulação da expressão gênica da célula do hospedeiro. Esses parasitas irão fazer isso através da produção de diversas moléculas efetoras, que estou circulando aqui agora em vermelho, que vão participar da inibição ou da ativação de várias vias genéticas. Aqui, como exemplo, a gente tem
essa HOPE do tipo 16 tipo 1 e tipo 3, que são produzidas pela Hoptera do parasito, que pode, por exemplo, atuar aqui nessa via STAT3, promovendo a fosforilação dessa via e levando a uma menor expressão de Toll-like receptor, uma menor resposta do tipo TH1 e uma menor produção de interleucina 12. O parasita consegue manipular diversas vias importantes para a resposta imunológica do hospedeiro. Outra estratégia adotada pelos parasitas do gênero Toxoplasma é a promoção de um equilíbrio entre a sobrevivência e a morte celular. O parasita secreta proteínas, como as destacadas aqui em vermelho, HOP16 e a HOP18, todas originárias da Hoptera, que vão ser capazes de inibir o processo de apoptose, quer seja via o processo de apoptose via FACD95, que é dependente de caspase 8, quer seja o processo de apoptose através das vias STAT6 e STAT3. Além de inibir o processo de apoptose, o parasito pode ainda promover morte celular através da produção de moléculas como ATG, PDC, D5 e essa GRA1. E como que esse processo de morte celular seria vantajoso para o parasita? Ele seria vantajoso no sentido que ele pode promover a morte de células do sistema imune e conseguir manter sua sobrevivência. Com a realização desse seminário, eu pude chegar a algumas conclusões. Que o Toxoplasma gondii ele apresenta uma grande diversidade genética, um ciclo biológico extremamente complexo, com fase sexuada e assexuada, com mudanças de estágios bem acentuadas durante esse ciclo, e ainda precisar de 2 hospedeiros diferentes para completar esse ciclo. Ele apresenta um elevado grau de adaptação ao hospedeiro e desenvolveu estratégias bastante engenhosas para fugir da destruição pelas células desse hospedeiro. Torna-se cada vez mais desafiador o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas contra esse parasita, principalmente as relacionadas à produção de uma vacina, que, ao meu ver, seria uma estratégia bastante eficiente para promover o combate desse parasita. Mas é uma estratégia bem desafiadora. Essas aqui são minhas referências. Obrigado pela atenção. Agradeço para quem conseguiu chegar até aqui. Peço desculpas por ter me delongado um pouco no tempo, mas estou me adaptando ainda com essa questão de gravar seminário, gravar apresentação de slide. Eu acho meio difícil, meio não tão dinâmico assim. Obrigado pela atenção.